Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de novo ao Planeta Brasil Sustentável. E olha, o nosso programa hoje tem a honra de receber uma visita muito ilustre, o Leonildo José Monteiro Filho, que é um dos coordenadores, uma das lideranças nacionais mais importantes do Movimento Nacional da População de Rua do Brasil, do Paraná e de Curitiba. Enfim, um guerreiro aí da causa da população de rua. Então, como de costume, a gente vai fazer uma pequena biografia do Léo e também pedir que ele se apresente depois. Ô Léo, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, te receber aqui é um prazer porque você é uma referência nacional nessa área, né? Vamos ler então um pouquinho da história do Leonildo, gente? O Leonildo, além de ser integrante da coordenação do Movimento da População de Rua, ele também é presidente do Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua. O Leonildo tem uma história de muita luta e muita vivência no movimento. Ele ficou 6 anos em situação de rua em Curitiba. Além disso, foi conselheiro nacional de direitos humanos por 6 anos. E também foi membro do Comitê Técnico Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População de Rua. O Léo também recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos do Brasil em 2016, né, Leonildo? Exato. É basicamente isso. Léo, obrigado por você ter vindo aqui no programa com a gente. Aurélio, em primeiro lugar a gente agradece, né, em nome do Movimento Nacional da População de Rua, nos espaços que a gente ocupa, para estar representando aqui, ainda mais numa pauta dessa que é muito importante, né, que é o Planeta Brasil Sustentável, né? Só soma aquilo que a gente luta, né? Sabe que o objetivo da gente, Léo, eu já te falei isso e vivo insistindo em dizer isso para as pessoas que nos acompanham, eu até agradeço muito por isso, né? O objetivo da gente, Leonildo, é divulgar todas as ações bacanas que têm a ver com sustentabilidade, cidadania e direitos humanos. Por isso que o programa é tão plural. A gente quer levar aqui todos os segmentos da sociedade que não tem voz e não tem vez, às vezes em alguns setores da mídia, e são discriminados, são vítimas de preconceito de toda a natureza. Então a gente quer dar voz para esse público de maneira independente, de maneira apartidária, é bom que se diga isso, nós não temos partido, nós não temos vínculos com governos, e essa independência é fundamental para que a gente possa dizer aquilo que a gente pensa, né, Léo? Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, Leonildo, o que define a população de rua? É a condição econômica da pessoa ou é só o fato dela morar na rua, dela viver na rua? Como é que você define a população de rua, Leonildo? Só para começar a nossa entrevista. Então, as pessoas em situação de rua, né, hoje, praticamente são aquelas que não são domiciliadas, né, que não tem casa mesmo, né, que está aí debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, nas praças, são esse povo que não tem acesso a um transporte, não tem como ir para casa, mas acaba ficando ali por falta de uma moradia mesmo, né? Mas os problemas delas são os mesmos com quem tem domicílio, mas o único problema é que um tem um domicílio, tem uma casa, e eles não têm, né? Então, essas são as pessoas em situação de rua. Ô, Léo, essa questão do nome, ela sempre tem sido muito interpretada erradamente pelas pessoas, né? Porque o pessoal fala morador de rua. Não é morador de rua, é pessoa em situação de rua, né, Léo? Como é que você... Qual é a expressão correta para definir esse público? A gente ainda tem, ainda no meio dos canais, né, da mídia e outros povos, que ainda chama de mendigo, né? Mas mendigo é todo mundo que pede, né? Você está lá no vocabulário, mendigo... Se a igreja pede esmola todo dia, também é mendigo. Se o poder público pede recurso, também é mendigo. E morador de rua, não tem como você dizer que o cara mora na rua porque o carro passa por cima, né? Então não tem lógica dizer, o morador de rua, né? A gente tem que ser racional um pouquinho, né? E a pessoa em situação de rua é aquela pessoa que está ali na marquise, que está a qualquer momento apto a sair dessas marquises e voltar para um lar, né? Para uma moradia. É isso que é a diferença, né? Se tiver uma chance, provavelmente vai sair da rua, né? Com certeza, né? Você tem aí vários países trabalhando com moradia primeiro, além de Uruguai, Chile, Paraguai, Canadá, né, Estados Unidos, que trabalha, inverte que o Brasil trabalha, né? O Brasil trabalha com assistência que mantém o povo na rua, né? E lá não, lá já trabalha definitivamente com moradia, né? E aí, imobiliado, né? Isso que eu te perguntar, Léo, uma das coisas que eu sempre tenho curiosidade em saber, acho que muita gente também, como é que funciona a coisa, o tratamento da população de rua em outros países que a gente sabe que tem mais respeito? Vamos falar da Europa, por exemplo, não sei se a Europa
é referência em algumas áreas, mas na Alemanha, por exemplo, o meio ambiente, a Alemanha é uma referência mundial. Como é que o pessoal trabalha isso? O pessoal tem uma renda, Léo, as pessoas elas têm programas mais inclusivos. Como é que funciona esse processo em outros países? Então, tem vários países, tem vários projetos, várias formas de trabalhar, né? E você pega ali a Inglaterra, que ali acaba dando, além de, às vezes, na França, em Paris, além de eles terem acolhimento em lugares estratégicos, dentro do navio, que lugar digno, né, Leonildo? Barco, o acolhimento, mas eles também, às vezes, acabam trazendo um auxílio, né? O sujeito pagar seu aluguel. Mas também, aí você pega Portugal, Madrid, né, Espanha e outros países que trabalham com Housing First, né, que é a moradia primeiro, né, que que nem que nós começamos aqui no Paraná, o projeto piloto aqui em Curitiba, que é o Diocese de Curitiba, né, financia. É alugar a casa, o sujeito escolhe onde ele quer morar aqui em Curitiba, se é no centro, se é no bairro, né, e a gente mobília, e pagamos a luz e a água dele, e tem uma equipe, né, técnica que acompanha ele, né, cada 15 dias, combinado, posso ir na tua casa, se precisa de alguma coisa, e através disso que ele acessa a saúde, né. Em Portugal, né, 68% das pessoas em situação de rua já aderiram à moradia primeiro, né? Mas, Léo, isso é mantido pelo Estado ou movimento que mantém independente? Como é que funciona isso? Lá é Estado, né? Aqui é um projeto piloto, né, que a gente está trabalhando, nós estamos direto para Brasília, na Casa Civil e todos os espaços, né, onde que a gente está, pouco a pouco, implementando. Né, hoje já tem um interesse muito forte do governo federal atual, né, de implementar uma moradia primeiro no Brasil, né, e aí a gente está vendo qual a estratégia, quais são qual o ministério que vai assumir, né. No estado do Paraná a gente dialogou, mas Paraná quer, mas não tem dinheiro para implementar, né, diz que não tem dinheiro. E aí você tem o município de Curitiba, que a gente já trouxe, já apresentou para Curitiba, né, e 5 anos que a gente tem um projeto piloto. Agora que foi criado um grupo de trabalho no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal da População de Rua, para estudar o Housing First para implementar, né? Legal. Mas está esperando recurso federal também, né? Então... Mas está caminhando, né? Está caminhando. Tá. Ô, Leonildo, por que as pessoas têm tanto preconceito contra a população de rua? Quando a gente fala população de rua, a imagem... Você falou isso várias vezes nas suas entrevistas, Leonildo, que as pessoas geralmente é um dos segmentos mais discriminados pelas pessoas, né, Leonildo? Ou porque a pessoa tem origem humilde demais, ou porque a pessoa enfim, é afrodescendente, enfim. Por que o pessoal insiste em ter a chamada porofobia? Ódio, rejeição à pessoa que mora na rua, que está em situação de rua, Leonildo. Por que acontece isso no Brasil? O Brasil que se diz um país inclusivo, um país democrático, e não conseguiu superar essa contradição, né, Leonildo? Entendo, né? E o pior, né? Essas pessoas acabam não conhecendo, sabendo quem que é a população de rua, né? Nós vivemos num país de achismo, né? Eu acho, né? Mas se você pega aí, vamos trazer a questão do álcool e a droga, né? Assim, que é o preconceito maior contra a população em situação de rua, né? Que diz a maioria da população de rua é usuária de álcool e droga. A Fiocruz fez uma pesquisa agora em 2016, 2017, né, que o Temer não deixou ir ao público, nas pequenas e grandes cracolândias. E nessa pesquisa, eles pesquisaram 900 mil pessoas. Dessas 900 mil pessoas, era domiciliado. Né? As pessoas vêm dos seus domicílios e no uso da cena, ou a família paga para ficar lá. Entendi. E aí eles ficam ali no meio da população de rua. E aí a população de rua é criminalizada, né? Mas eles têm casa, na verdade. Tem caso, né? Essas pessoas que vão no uso da cena e acabam associando a população em situação de rua. E o sujeito vem para a rua, né? Ele vem com um casamento mal sucedido, ou vem do interior, né? Às vezes não tem estudo, não tem emprego. Você tem aí os grandes eventos que acaba colocando, megas eventos, né? Que nem foi a Copa do Mundo, jogou um monte de gente, Jogos Olímpicos, jogou um monte de gente na rua. Você tem aí as tempestades, a chuva, né? E aí você tem aí grandes, megas construções, né? Que nem a Belo Monte, eu gosto de trazer muito a Belo Monte, lá no Pará, que era 10 mil famílias, Ribeirinho. Quando você constrói aquilo lá, você tem 7 mil famílias, 10 mil famílias, 7 mil famílias que sobrevivem ali. E aí, essas famílias é expulso desse espaço, né?
tinha um acordo e o consórcio não cumpre, ali provavelmente umas 5, 7 famílias foi para as ruas, né, para as marquises, né? Então você tem vários caminhos que traz a rua, né? Uma parte também, aí tem uma parte que é usuário de álcool, droga, né? Que a família não está preparada, que a família não sabe trabalhar, ou o sujeito é expulso no bairro pelo crime, né? Acaba vindo para a rua também, Entendi. né? Em situação de rua. Mas você tem aí um povo que precisa de uma oportunidade, né? Que precisa de uma moradia, né? Apoio, né? Ô, Leonildo, uma coisa muito comum da argumentação das pessoas, do preconceito em relação à população de rua é o seguinte, é que eles querem apontar a causa dessa situação apenas à pessoa, né? Esquecendo que, na verdade, muitas vezes é o sistema que leva a pessoa a ir para a rua, né, Léo? Eu estou falando aí da crise econômica, a falta de emprego, a falta de uma renda decente que permita a pessoa poder pagar aluguel, e a gente vê tantas famílias aí que estão em situação de rua, até com fogão na rua, às vezes, né, Leonildo? Então eu ia te perguntar exatamente isso, essa tendência de quem não entende o problema, porque não conhece a população de rua, de achar que a culpa por isso é só da pessoa e não do sistema, que às vezes é injusto e que não permite que todo mundo seja incluído, né, Leonildo? Exato. Você tem uma pesquisa agora de Brasília, do Rio de Janeiro, né, e de São Paulo. E é interessante que quando pergunta o que vocês acham que o governo poderia fazer, né, o poder público poderia fazer para vocês, né, o que seria mais interessante para poder sair da rua. Me surpreendi, que eu achei que eles iam colocar moradia, né, eles colocaram trabalho. Entendi. Né? A gente precisa de uma oportunidade de geração de renda, né, de trabalho. E aí a gente tem dialogado com o governo federal e outros espaços de criar geração de renda, né, de trazer uma máquina para fazer um chinelo, né, fazer uma camiseta. Hoje nós estamos pensando em fazer aqui no Paraná, aqui em Curitiba, fazer uma cooperativa, né, com paisagismo, né, culinária, na área da construção, né, na beleza, para que essas pessoas comecem a gerar renda e de fato, né, ajuda a sair da rua, né? Porque a gente precisa, se a cidade é conservadora, o estado é conservador, se as pessoas não conhecem a população de rua, é a gente do movimento, é a gente que sai da rua, que a gente a maioria das coisas que tem de luta que tem são construídas das pessoas em situação de rua, com trajetória de rua, que sai da rua, que já passou, já sofreu, que levanta essa bandeira, né, para de fato a gente amenizar o sofrimento da população em situação de rua e tirar da rua. Porque é quem conhece o problema, né, Leonildo? Que é o teu caso, inclusive. Ô, Leonildo, vocês estão tentando garantir oportunidades para as pessoas, na verdade, é isso, né? O Léo, você falou agora há pouco de números, né? Eu queria tocar nesse assunto da estatística da população de rua, do censo da população de rua, porque não tem números precisos sobre isso, né? Eu estava pesquisando, Leonildo, o IPEA, em 2020, calculou que existiam 222 mil pessoas na população de rua no Brasil. O número deve estar defasado, né? No Paraná, por exemplo, o levantamento da Secretaria da Justiça apontava que eram 9.600 famílias. Léo, o que eu queria te perguntar é o seguinte, não é necessário haver da parte do IBGE, dos organismos de pesquisa como o IPEA, um estudo mais detalhado, mais profundo para saber qual é o tamanho da população de rua? E o que está sendo feito para resolver esse problema, Leonildo? Então, infelizmente, no governo passado, no governo Bolsonaro, a gente tentou dialogar com o IBGE para fazer essa pesquisa da população de rua no Brasil, né? Porque sem pesquisa você não tem orçamento. E recebi uma negativa, entramos com ação na DPU, na TRF2, né? Ganhamos a primeira. Na Justiça Federal. E aí, na segunda, desembargadores federais pararam, né? Pararam o processo. E aí a gente ficou sem isso, né? A gente tem esses dados do IPEA, que é os dados que ele trabalha com o cadastro único, né? Não é nem a pesquisa direta com a população de rua, mas que pega lá já com os municípios, com a área da política de assistência, esses números do cadastro único que chega a 220 e pouco, né? Mas, Léo, só um detalhezinho. É pessoa que tem documento, né? Porque nem todo mundo que está em situação de rua tem documento. Que são cadastrados
que são cadastrados, né, no cadastro único para receber esses auxílios. Hoje no Brasil, no Brasil seria essa pesquisa que nós temos, né? Mas a gente acredita que é muito mais que isso. E aqui no estado do Paraná, infelizmente, no cadastro único, a última vez que nós vimos, está quase 10 mil e pouco, né? Só Curitiba, no cadastro único, a última vez está 3.557, uma coisa assim, só no cadastro único, né, situação de rua. E isso nos preocupa, né, porque a gente sabemos quanto gato, quanto cachorro, quanto boi tem aqui nesse país, nesse estado, nesse município, mas não sabemos quantas pessoas em situação, quantas vidas estão na rua, né. E, nesse sentido, sexta-feira estava em Brasília, sentamos com o IBGE, sentamos com o Ministério da Desenvolvimento Social e o Ministério DH, né, Direitos Humanos, Cidadania, para pensar, sair daqui e como fazer para preparar 2025 uma grande pesquisa no Brasil. Ano que vem a gente vai estar a campo... Pelo IBGE? Pelo IBGE. Tá. Ano que vem a gente vai estar em campo em 2 cidades, né, fazendo treinamento, para 2025 fazer no Brasil todo. Aqui no estado do Paraná, a gente tivemos uma reunião esse tempo atrás, agora uns 15 dias atrás, 20 dias, com o presidente da Itaipu, né, seus diretores lá, e onde que a gente solicitou um apoio, um recurso para a gente realizar nossa primeira pesquisa do Brasil, né, quer dizer, Brasil não, do Paraná, né? O apoio da Itaipu. Da Itaipu. A Itaipu vai financiar essa pesquisa, que para nós é muito importante, né, e aí a gente tem um apoio de um técnico, né, do IBGE, que vai estar ajudando a gente, do IPEA também, um técnico do IPEA, que vai estar ajudando a gente com essa pesquisa, né, uma representante do Fundo da ONU, também está dentro desse grupo de trabalho, e os parceiros nossos aqui, né, porque a gente quer fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né, que tenha o resultado com seriedade, para que a gente possa, a partir daí, trabalhar um orçamento no estado do Paraná para a população em situação de rua. Ô Leonido, você sempre fala nas suas entrevistas, sempre que você tem a chance, que a gente precisa no Brasil de políticas permanentes em defesa da população de rua, não políticas transitórias, que é assistencialismo, né, Leonildo? Que é dar comida, roupa para o pessoal. Não que não seja importante, né, Leonildo? Mas a verdade é que tem que ser uma política permanente com orçamento próprio, em orçamento robusto, né, Leonido, para poder atender essa população. É por aí o caminho, Leonido? Exato, né? Eu falo da assistência, né? O próprio movimento tem uma cozinha hoje aqui, né? Que entregamos 250 marmitex por dia, não só para a população de rua, mas outros, né? Grupos vulneráveis. Mas o nosso papel no movimento não é só isso, né? Nosso papel no movimento é política pública. Por isso, dia 6 agora, a gente está lançando a Frente Parlamentar, 6 de julho, a Frente Parlamentar mista, né? Deputados e senadores. No Congresso Nacional. No Congresso, né? Para essa frente? Para a gente trabalhar o decreto 7.053/9, que é a política nacional da população de rua que hoje a gente precisa melhorar ele e fazer que ele vire projeto de lei, vira uma lei, né? A partir de que ele virar uma lei, o decreto 7.053/9, né, a gente vai ter um orçamento, porque aí a gente quer colocar um orçamento, né? A gente não quer trabalhar com política paliativa, não, a gente quer que ele vire lei para ter orçamento, né, que aí a gente vai poder ali a moradia primeiro, colocar o acesso à moradia de fato, né? A questão da geração de renda, de trabalho, a questão do acesso ao SUS, ao trabalho, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, né? Então, o Movimento Nacional da População de Rua, junto com seus parceiros nível nacionais e apoiadores, né? E trabalhamos também hoje muito forte com o sistema de justiça a nível nacional, né? E, voltando agora, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da População de Rua, que provavelmente eu vou estar fazendo parte, né, desse comitê de novo, a gente quer, no máximo 2 anos, a gente aprova esse projeto de lei que é tão importante para a população em situação de rua, né? Não é para nós do movimento, que somos representantes, ou dos parceiros, né, mas sim para quem está em situação de rua, né? Porque aí a gente vê uma luz dessas pessoas, de oportunidade, de fato, de poderem sair e voltar a uma vida normal. Sair do sonho, né? Sair do sonho e viver. Ô Leonido, a Lei 7053, que regulamenta, né, a política nacional aí de defesa da população de rua, já fez 14 anos, né? Completou 14 anos. A minha pergunta é, Léo, o que falta fazer para que a lei seja aplicada? É uma pressão no Congresso, dos governos
estaduais, governos municipais, do próprio setor privado, né, Léo? A responsabilidade que muitas empresas privadas também têm que ter para ajudar a sociedade. O que está faltando, Léo, ali para você fazer a lei ser aplicada de verdade? Na verdade, é um decreto, né? Quando é um decreto, ele fica frágil, né? Fica muito frágil. E aí os municípios e os estados criam, né? Os estados, em vez de criar um projeto de lei estadual da população de rua, não, copia o decreto 7.053/9. E aí não tem nem orçamento, né, Leonildo? Não tem orçamento, não tem. Como o município também. Essa semana eu estava aqui na Câmara conversando com o presidente, né? Nós temos uma proposta de projeto de lei e a gente quer implementar aqui em Curitiba, né? A partir que a gente tiver um projeto de lei implementado, a gente vai colocar ali, ó, a cada 4 anos, o município de Curitiba, que nem tem São Paulo, um projeto de lei. A cada 4 anos, São Paulo tem que fazer uma pesquisa com a população em situação de rua, né? São Paulo já tem um recurso, um orçamento para executar com a população de rua, né? E a lei, um projeto de lei nos garante isso. Por essa razão, infelizmente, seja no Brasil, no Estado e na maioria dos municípios, ainda não tem um projeto de lei, né? Por isso que a gente está reforçando e vamos colocar esse ano ainda. Quer dizer, ele já passou algumas comissões já, né, desse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. Agora a gente tem que aproveitar que o governo federal que está aí é mais acessível à causa, né? E da gente ir com a frente parlamentar e com o Senado, a gente conseguir aprovar ele, que ele via lei, né? Ô, Leonildo, tem uma questão, né, que pode complicar. O Congresso Nacional, uma parte dele é bem conservadora, né? Eu pergunto para você se você não vê dificuldades na aprovação do projeto em função desse perfil de muitos parlamentares, ainda que tenha uma bancada importante também, que tem um alinhamento com essa causa da população de rua, mas uma parte também não tem interesse em aprovar. Você não vê uma dificuldade, Léo, ali de aprovar essa matéria no Congresso por causa disso? Então, o movimento é partidário, né? A gente dialoga com todo mundo, né? E, por outro lado, é uma pauta que não... que a direita, né? A extrema-direita, ou a esquerda, né? Mais a de direita, a extrema-direita, muito não se porta muito, né? Acha... são os povo coitadinho, vamos ajudar, né? E é onde que a gente vai conseguir, né, ter avanço, porque quando eles olham, não, mas é para a população em situação de rua, não tem muito recurso, né? Acaba aderindo, né? Você tem ideia, Minas tem um projeto de lei que foi criado no governo do PSDB, né? São Paulo conseguiu muita coisa com o governo da direita, né? Porque quando você traz essa pauta, e a gente brinca, né? Parece que não vão fazer assim porque a gente vai para o céu, né? E tem aquele olhar, né? A maioria da direita, extrema-direita, eles vêm da religião, né? Das igrejas, né? E tem esse olhar mais sensível, de outra forma. Não como política pública, né? Mas sim, vamos fazer... por amor, né, pelo que a gente aprendeu dentro da igreja, e a gente acaba passando, graças a Deus, esse projeto de lei. Leonildo, tem muita gente que é sensível a essa causa, como você falou, mas que não sabe como é que pode ajudar o movimento, né? E eu queria te perguntar o seguinte, você me falou que você estava, por exemplo, uma campanha aí para venda de um moletom, por exemplo. Léo, o que as pessoas que querem ajudar o movimento podem fazer? Com doação, com recurso? Me explica um pouquinho como é que o pessoal concretamente pode ajudar a causa. Claro que tem a questão política, né? Ajudar no sentido de pedir que parlamentares apoiem a causa, por exemplo. Mas concretamente, eu quero dar uma ajuda para o movimento. O que eu posso fazer, Léo? Para o pessoal aí que está em casa poder fazer isso também. Então, a gente tem uma cozinha, né, que a própria população em situação de que faz, entregando aí 250, chega a 6 mil marmitex, né? E ali são as pessoas que estão em alguns espaços públicos, no hotel social, né, que às vezes precisa ali de um apoio para sair dessa rua, né? De repente fazer um salgado, fazer uma coisa para vender, né? E o movimento também, a gente precisa hoje a gente, para gerar renda, às vezes a gente tem que ir lá em São Paulo amanhã, buscar umas camisetas do movimento, que lá produz a camiseta, lá produz o moletom, para a gente revender aqui, para a gente ter uma grana, né? Então o movimento, ele trabalha, né, nesse sentido, né, de gerar renda, né? E a gente tem uma cozinha, quem quiser levar uma roupa, uma coberta, alguma coisa, né, principalmente no agasalho, principalmente no inverno, para a gente entregar para a população de rua. Ô, Léo, aproveita e fala então o endereço da internet, o telefone que o pessoal pode fazer aí as doações, a ajuda que cada um puder dar.
Aproveita. Então, o meu número é 41, né? É 999-020452 e o e-mail leonildojmonteiro@gmail.com. Tá. Ô, Léo, para fechar, a gente tem uma meia hora só para falar, né? Mas enfim, dia 19 de agosto é o dia que lembra aí a população de rua, né? Léo, o que vem de coisa nova? Você já falou algumas aí da questão do projeto, da ação no Congresso, da frente parlamentar. Tem alguma outra coisa nova aí que vocês estão pensando em fazer? Falou da questão do IBGE, do censo. Vocês estão programando aí para o dia 19 de agosto? Então, é dia 19 de agosto, são 3 dias, né, de pauta que a gente vai fazer. Dia 17 e 18, um mutirão, né, com o sistema de justiça, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual e isso também federal, fazer um atendimento para a população de rua, documentação, naquilo que ela precisar, do FGTS, ali na Praça Osório, né, ali na Boca Maldita. E vai ter uns painéis também que o Tribunal de Justiça vai fazer sobre saúde mental, sobre moradia com a população em situação de rua. E no sábado, né, a gente quer fazer uma roda de samba, né, um festival ali e uma feijoada para a população em situação de rua, né? A gente não comemora o dia 19, né, dia de luta, porque é a chacina da Sé, onde morreu 7 companheiros nossos covardemente dormindo, né? Mas a gente lembra esse dia e lembra um dia mais alegre, né? De servir a população em situação de rua aqui no Paraná. Legal. Né? Pessoal, é isso. Leonildo, obrigado. Leonildo José Monteiro Filho, da Coordenação Nacional do Movimento População de Rua, aqui nos dando o privilégio e o prazer de conversar com a gente, de explicar o que o movimento está fazendo. Léo, obrigado de coração por você ter vindo aqui, um prazer. Vai, volta sempre, hein? A casa está aberta para você. Obrigado. Não, a gente parabeniza, né, por esse projeto e que o movimento puder ajudar, contribuir, somar, né? E estamos juntos, Aurélio. Obrigado por ter chamado o Movimento Nacional da População. Obrigado, Léo. Obrigado a você. Gente, lembrando que o nosso projeto, o Planeta Brasil Sustentável, recebeu um prêmio da ESIC Internacional no final agora do mês de maio, como melhor projeto de comunicação. Então, uma honra, um privilégio receber esse prêmio e mostra que a gente está no caminho certo, no sentido de tentar dar voz a empresas públicas, privadas, ao movimento social que defende ações, que fazem ações em defesa da Agenda 2030. Então é isso. Estamos juntos, vamos nessa luta para fazer o mundo melhor, mais humano, mais solidário, mais justo e com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima semana.